Olá pessoal, nós estamos de volta e na nossa aula do dia de hoje a gente vai tentar entender aí alguns conjuntos vegetativos que nós chamamos de faixas de transição. Lembre-se que quando nós estudamos lá os domínios morfoclimáticos, nós havíamos estudado ele lá como uma peça mais ou menos que inteira, que diferenciava-se um do outro. Só que, na verdade, nós sabemos que no meio natural, não necessariamente nós temos lá o fim de um determinado tipo de domínio para o início imediato de outro. Nós temos lá algumas situações que é a transição de um determinado domínio para outro. Embora nós possamos falar aqui de vários tipos de vegetações que são lá de faixas de transição, nós trouxemos três que são os principais: os manguezais, as dunas e a mata dos cocais. Então nós vamos ver lá aquilo que nós chamamos de faixa de transição. Bom, a nossa primeira faixa de transição refere-se lá ao manguezal. O manguezal é uma vegetação basicamente higrófila, portanto, que tem as suas raízes inundadas, ela está sob a água. É uma vegetação extremamente densa, essas raízes se perfazem umas sobre as outras, criando aí um enredo de uma vegetação extremamente densa, arraigada, adaptada a um ambiente que pode ser de água doce, mas também pode ser salino. Portanto, nós estamos falando aí de manguezal que faz a transição entre o sistema salino e o de água doce, e nós vamos perceber que há uma importância fundamental no manguezal que pouca gente atenta. É o fato de que no manguezal nós temos, segundo os biólogos marinhos, em algumas localidades, até 40% da vida do mar nascendo nesses manguezais. E a pergunta é por quê? Primeiro, é importante a gente lembrar que toda a cadeia de alimentação marinha começa lá no plâncton, no zooplâncton e no fitoplâncton, que são micro-organismos presentes no mar. Pois bem, o zooplâncton e o fitoplâncton, eles dependem, ao menos em parte, da disponibilidade de material orgânico que se encontre num processo de degradação para o início dessa cadeia alimentar. Bom, o fato fundamental é que nós temos uma maré que demora mais ou menos aí entre 8 e 12 horas para subir. E ela faz a vazante na metade desse tempo. O que significa dizer que na hora que ela sobe, ela traz consigo boa parte do material orgânico que se encontra em degradação pelos oceanos ou pelos rios. E aí nós estamos falando de animais mortos, de fezes, nós estamos falando de folhas, gralhos, frutas e outros que podem cair no rio e que acabam se acumulando nesse enredal de raízes que é o manguezal. Lá esse material entra num processo de degradação, todo material orgânico é degradado. E essa degradação dá origem a uma cadeia alimentar que vai começar lá com o plâncton até chegar nos animais mais complexos dos oceanos. Dito isso, nós temos que nessa área do manguezal, nós também temos uma proteção natural para os pequenos animais que nascem. E sendo assim, nós vamos encontrar quantidades de crustáceos, de peixes e de outros animais que acabam colocando as suas crias nessa área do manguezal. Portanto, destruir o manguezal significa, abre aspas, destruir um berçário natural. E esse berçário, que em determinadas localidades é responsável por até 40% da biodiversidade dentro dos oceanos. Portanto, muitas vezes, algumas pessoas, por passarem ao lado de um manguezal, sobretudo numa área em que há despejo de esgotamento sanitário in natura, ou seja, sem tratamento, e ao mesmo tempo passar por uma área urbana poluída com uma grande quantidade de plásticos, garrafa, borracha, metais e outros, acaba achando que o manguezal
É uma área fétida e que para nada serve, quando na verdade isso não é verdadeiro. A área do manguezal, ela protege, né, as pequenas espécies dos predadores naturais, é uma área de berçário natural, né, para até 40% da vida aquática. É uma área onde nós vamos encontrar uma rica biodiversidade e é uma área em que eu tenho material orgânico em decomposição e, portanto, nos fornece lá uma grande quantidade de nutrientes para iniciar um processo de ciclo vital, ok? Então, nossa primeira zona de transição é lá o manguezal. Vamos colocar as características dele para você, né? Então, nós estamos falando aqui, né, de faixas de transição. Obviamente, faixas de transição entre os domínios, né, morfoclimáticos, e o primeiro que nos interessa aqui é o manguezal. Então, nós estamos falando basicamente de uma vegetação, né, higrófila, higrófila, portanto, com raízes inundadas. É uma vegetação densa, é uma área, né, de berçário natural da vida marinha. É uma área onde nós vamos encontrar material orgânico em decomposição. Corrigindo, em decomposição, e que, portanto, né, nos oferece a quantidade de nutrientes suficientes para a existência de uma vida aquática bastante abundante, né? Então, vegetação de manguezal, né, é uma vegetação higrófila, portanto, adaptada ao meio aquático, cujas raízes estão inundadas. Essas raízes formam, né, um entrelaçamento e a vegetação é bastante densa, muito difícil a penetração. Há um berçário natural de vida marinha, porque eu tenho o início de uma cadeia alimentar que é garantida lá pela presença de material orgânico em decomposição, do zooplâncton e do fitoplâncton, ou seja, do plâncton como um todo, além de ser uma área de proteção para as espécies que estão em início de vida e, portanto, passa a ser uma área natural, né, onde há a desova de boa parte, né, das espécies marinhas que vão encontrar as condições suficientes e necessárias para o estabelecimento da sua própria vida, ok? Então vamos lá revisar antes da gente ver a duna. Confere aqui comigo, né? Apagando aqui, nós temos agora que analisarmos aí a revisão sobre o manguezal, né? Então, faixas de transição. Faixa de transição são faixas intermediárias entre determinados domínios naturais e que muitas vezes, né, ocupam características de 2 ou mais domínios morfoclimáticos. O primeiro deles para a gente analisar é o manguezal. Então, nós temos lá um ecossistema que apresenta algumas características muito especiais, dentre elas uma grande variedade de vegetais, por outro lado, né, um considerável viveiro, ou seja, berçário de animais. Graças aí à grande quantidade de material orgânico que se encontra em decomposição, fornecendo o início de uma cadeia alimentar. E isso serve lá, né, tanto para peixes quanto para crustáceos, obviamente para aves, alguns invertebrados e por aí vai. É um dos ecossistemas brasileiros que sofreu maior processo de devastação. E a pergunta é por quê? Porque a colonização do nosso território, ele começa pela faixa leste, fronteira com o Atlântico. Então é óbvio que o nível de cidades de ocupação humana e de industrialização
ao acontecer na faixa leste, acabou destruindo boa parte desses ecossistemas, que são ecossistemas absolutamente fundamentais para a vida aquática. E, portanto, ameaçado aí pela urbanização e pela industrialização. Certos bairros de cidades litorâneas brasileiras foram inclusive construídas sobre áreas de manguezais que foram aterradas ou cuja construção no formato de palafitas, que são aquelas habitações em cima de pernas de pé cravada, né, no solo, são muito naturais. Bom, dito isso, né, a gente tem que visualizar. Então nós temos aqui um manguezal que ajuda você a entender, né, o que acabamos de afirmar aqui sob o ponto de vista teórico, né? É uma vegetação higrófila, adaptada, né, portanto, à presença aquática, muita dessa presença aquática, né, de origem salina, portanto, né, material aí vindo dos oceanos. É uma vegetação muito densa, né? Observe que as raízes se entrelaçam entre si, dificultando muito a penetração, sobretudo a penetração humana. Então essa área acaba oferecendo o quê? Uma proteção natural para as espécies e, portanto, é considerada aí uma área de berçário natural. Por um outro lado, como a maré sobe e carrega o material orgânico para essas raízes e ele faz a vazante na metade do tempo, boa parte do material orgânico fica retido aqui. E ao ficar retido aqui, esse material orgânico entra em decomposição. Ao entrar em decomposição, ele aciona uma cadeia alimentar com o plâncton e zooplâncton, que vai terminando nos vegetais e nos animais mais complexos, como aves, crustáceos, os próprios peixes, né, invertebrados e por aí vai. Tranquilo? Bom, precisamos então agora analisar um outro conjunto vegetativo, que são as dunas, né? As dunas são aquelas faixas de transição entre a área litorânea e o domínio morfoclimático que nós encontramos mais no interior, né, do nosso país. E, portanto, ela é formada basicamente, né, por um terreno arenoso, grande presença, né, de quartzo. Nós já vimos aí que esse material deixa passar a água muito rapidamente e, portanto, nós não temos a tendência de crescimento de vegetais complexos nessa região. Nós vamos encontrar basicamente uma vegetação formada por gramíneas, uma vegetação molenga, em média com menos de 50 centímetros, e em algumas situações uma vegetação arbustiva, né? Essa vegetação é uma vegetação muito rústica e muito bem adaptada a um local onde a presença de água no solo superficial é muito exígua. Para a gente poder então visualizar, né? A vegetação de dunas e praias é uma vegetação basicamente formada por gramíneas, são herbáceas, né? Portanto, lá uma vegetação arbustiva. Quando existe, né, uma presença arbórea, essa presença arbórea é espaçada. Na grande maioria, né, nós temos lá um solo extremamente salgado, com uma grande quantidade de cloreto de sódio, e extremamente arenoso, que permite a passagem da água de maneira muito rápida. Portanto, as espécies vegetais seguirão, né, além da herbácea formada por gramíneas de uma forma geral e de poucas árvores, a formação basicamente de gramíneas. Essas gramíneas, como o capim da praia, o capim da areia, que são algumas, né, das mais comuns presentes em território brasileiro. As dunas são um atrativo natural para a presença do turismo, tanto que em boa parte da costa do Nordeste brasileiro, nós temos os famosos bugres, né, que acabam subindo e descendo as dunas, que se movimentam diariamente, dado aí a erosão eólica, ou seja, aquela provocada pelo vento.
E entre essas dunas, a presença de uma vegetação, né, basicamente arbustiva, formada por gramíneas, com menos de 50 centímetros, basicamente formando um capinzal natural entre um elemento mais salgado e mais arenoso e um solo que passa a ser mais siltoso, argiloso e, portanto, mais profundo. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa super aula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para o processo seletivo do IBGE 2016? Então, meus amigos, minhas amigas, acesse aí o lacconcurso.com.br, nosso curso, atenção, completaço, processo seletivo do IBGE 2016, por apenas aí R$100, valor promocional, 90 dias de acesso. Tenho certeza que dá tempo de você assistir 2 vezes o curso completo. Se você assistir o curso completaço 2 vezes, papo sério com vocês, lá no dia da prova, no dia 4 de setembro, você estará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Já ia esquecendo, você quer baixar o material dessa videoaula? Então clica aqui embaixo e pode baixar esse material cortesia do LAC Concursos. Espero você, um forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.